Era uma vez uma menininha miúda e esperta que amava brincar. Assim que ela chegava da escola, dava um beijo no rosto da sua mãe e corria para o bosque encantado para brincar com seus amigos. Sua escola estava preparando uma homenagem para o Dia das Mães. E essa menininha foi convidada para recitar um poema no palco para sua mãe e assim expressar o seu grande amor. Ela ficou muito feliz. Acontece que a felicidade da menininha irritou a bruxa malvada, que deu um jeito de sumir com um bilhetinho onde tinha o poema que a menina deveria preparar para o dia seguinte. E com isso, ela ficou muito triste porque ela seria impedida de participar da apresentação. E ela falou para a bruxa que isso não era certo, que isso não era justo. E ela falou para a bruxa que isso não era certo. Mas a bruxa, sabe o que ela respondeu? Com uma grande gargalhada e nem ligou para os apelos da menininha. Mas eis que as fadas do bosque, que amavam também essa menina, vieram ajudá-la. Para recuperar o seu papelzinho, elas tiveram que pegar a bruxa, prender a bruxa numa grade protegida contra o mal e pegar de volta e recuperar o bilhetinho da menina para ela poder preparar a história. No dia da apresentação, essa menininha subiu ao palco e com todo o seu coração transbordando de amor, disse para sua mãe: "Mãe, palavra tão linda que tanto amor contém. Ela é o meu tesouro. Eu a quero muito bem." Olá, eu sou a Roseli Bassi e estou aqui especialmente para falar para você uma coisa muito importante. Você pode viajar no tempo utilizando a ferramenta do storytelling. Isso mesmo, através da habilidade de encantar o episódio da sua biografia que trouxe ali um contexto de uma emoção que não foi muito bem processada, ele pode ser alterado. Ele pode trazer uma releitura daquela situação e te libertar de muitas coisas que te atrapalham no dia a dia. Não sei se vocês se lembram de um programa humorístico onde havia um episódio em que um rapaz tentava falar para o outro uma situação em que ele havia passado, uma situação difícil. E ele dizia as várias respostas que ele poderia ter utilizado. E o outro que está ouvindo ele pergunta para ele: "Mas você disse isso?" Ele falou: "Não, na hora eu fiquei assim, E é justamente assim que a gente fica muitas vezes diante das situações que a gente não consegue resolver. Como foi no caso da história que eu encantei e contei no começo desse vídeo. A minha professora tinha verdadeiramente me proibido de recitar para minha mãe. E todo esse processo me distanciou do palco. Eu tinha pânico de fazer apresentações em público. Um simples trabalho da escola ou da faculdade já me deixava suando frio e eu não apresentava de maneira nenhuma. Até que eu encantei essa história e contei para mim e disse assim: "Essa é a verdadeira história. Essa é a história que aconteceu de verdade com você." E eu trouxe com isso a viagem no tempo porque eu ressignifiquei aquela emoção. E nós vamos ensinar para você um passo a passo para poder fazer isso com aquela história que você tem também, que está te incomodando, que você identifica como sendo uma passagem da sua biografia que não foi bem processada dentro de você. Para um segundinho e se lembra daquele momento em que você passou no seu passado e que alguma situação te trouxe um contexto de uma, sei lá, de uma dor assim muito grande, de uma emoção muito triste e que pode estar comprometendo a sua performance, seu desenvolvimento, o seu autoconhecimento hoje. Então você pegue lápis e papel nas mãos e anote esse episódio, como ele aconteceu. Deixe fluir a emoção. Mesmo que ela seja dolorosa, deixe ela fluir. Assim que você acabar de anotar, nós vamos começar a fazer uma arte de encantar histórias. Você pode dar uma pausa no vídeo e depois continuar aprendendo passo a passo de um encantamento da história.
E como que nós vamos fazer esse encantamento? A sugestão que eu trago para vocês é encantar essa história usando o mito da jornada do herói. Joseph Campbell, Christopher Vogler foram grandes estudiosos do poder do mito e eles ensinam, através da sua literatura, dos seus conhecimentos, uma técnica muito encantadora para você utilizar no passo a passo do encantamento da sua história. Uma sugestão é que você siga esse roteiro a princípio. Na primeira história, por exemplo, você siga esse modelo como ele é, até que você crie uma habilidade de encantar utilizando o seu próprio estilo. Porque esse modelo produz em nós uma ressonância com o nosso poder do mito, uma ressonância com o paralelo do plano mítico e vai fazer com que aquela história que você contar para você ressignificada tenha um valor muito grande, muito forte e verdadeiro. Então, para isso, você vai precisar seguir o roteiro do passo a passo. Hoje nós vamos trabalhar com o primeiro passo. O primeiro passo, o que é? O lugar comum. Você vai contextualizar com uma série de fatores ambientais, fatores de cores, de cheiro, de movimentos e situações, como que você estava no cenário do início da sua história. Na verdade, nós vamos criar aqui um personagem que será você projetado para aquela narrativa. Esse personagem está vivendo no mundo dele, no mundo comum, antes de ser convidado para uma aventura. No caso da minha história, era uma menininha que estava na escola, feliz, brincando com seus amigos. Tá? Esse é o contexto do lugar comum que eu criei. Mas você pode enriquecê-lo, quanto mais detalhes, melhor. Você pode colocar qual era o dia da semana, o horário do dia, se estava sol, se chovia, se tinha um lindo arco-íris no céu, se estava à margem de um grande rio, se acontecia a história numa floresta. Você precisa criar um ambiente da história e contextualizá-lo. Assim que você preparar esse lugar comum, nós passaremos para a segunda etapa do chamado à aventura. Por enquanto, era isso que eu tinha para passar para você. E não se esqueça, cantamos juntos uma mesma canção. Obrigada!